Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, live de hoje é com uma pessoa aí, sabe, um doutor que vem pouco aqui na parótida, que é o doutor Rafael de Sico, que ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço, é oncologista. Nós vamos hoje falar sobre celulitise. Vanessa, o que é celulitise? Como assim? Tem a ver com a parótida? Sim, não só com a parótida, mas com outras glândulas salivares também, tá? Enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, você que está assistindo isso no YouTube, por favor, deixe sua inscrição. É muito importante para fazer o YouTube entender que é um conteúdo que precisa ser espalhado, precisa ser divulgado, né? E que você gosta do conteúdo. Você que está assistindo pelo Instagram, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, siga as plataformas. Deixa eu ver se o doutor entrou já. Tô vendo a conversa de vocês aqui no grupo, viu, gente? Trate de entrar na live. Que eu vou entrar aqui, ó. Oi, doutor. Oi, tudo bom? Tudo bem? E aí, tudo bem, tudo certinho. Quer tomar uma água? Quer respirar? Eu Não, fico até não. preocupada. Eu falo, meu Deus, eu não tinha visto a mãe. Falei, gente, ai, meu Deus do céu. Lá vou eu atrapalhar mais uma vez, doutor. Não, é que Ai, essa acabou, rotina maluca que vocês têm. acabou o consultório super tarde e aí eu acabei atrasando e... Aí vem uma menina enchendo o saco, né, doutor? Não, não, imagina. Não é Ai, nem você. precisa. Ela sempre quer participar das Ai, lives, né? ótimo. Para mim, ela pode participar quantas vezes ela quiser. Ela já é figurinha carimbada aqui. Doutor, olha, mais uma vez, obrigada. Eu não sei mais o que falar, né? Mas mais uma vez, obrigada por ter essa disponibilidade de estar vindo aqui trazer informação. E olha, o que tanta gente me escreveu esses dias sobre pedra na parótida, na submandibular, sublingual. Boa noite! Na sublingual. Olha, foi impressionante. Então, eu falei, calma, vou trazer um conteúdo só disso para ficar no canal mesmo, porque eu também não tenho, né, um conteúdo só disso. E para as pessoas entenderem também um pouquinho como é que é o tratamento, o que, que é isso, como é que é o tratamento, quem procura, né, doutor? Porque muita gente veio na minha plataforma e falou, Vanessa, eu tenho isso aqui, eu não sei o que, que é. O que, que eu vou procurar, né? Então, o que, que é esse celulitise, doutor? Explique pra gente. Pois é. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer estar com você, conversar com você. Você ajuda muita Obrigada. gente, sempre falo isso, né? E é importante você saber divulgar e poder divulgar. Tanta gente procura com mais informação, né? E cada vez mais novas coisas vêm surgindo, né? Antes a gente começava sobre Nossa. tumor de parótida, Uhum. aí depois sobre o câncer da parótida, tratamento além da Uhum. cirurgia, Uhum. é, Uhum. agora com essa questão foi para tireoide por causa da tua mãe, né? E, Olha, doutor, meu canal, eu tô até falando assim nos vídeos, o ponto central é parótida, mas assim, tem tiroide, tem saliva, tem a parte oncológica, tem tudo que você precisa. exato. E É, agora tem essa questão dos cálculos, né? Então, de fato, né? é uma doença das glândulas salivares, cada vez mais a gente tem observado. Era uma coisa, Vanessa, que quando eu comecei lá 15, 16 anos atrás, eu quase não via. E hoje eu vejo cada vez mais, né? Então, com certeza tem alguns fatores, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre Uhum, isso, por que que uhum, forma. Mas o que que é celulitise? Basicamente é pedra. uhum. Assim como nós temos pedra no rim, pedra na vesícula, a gente tem pedra nas glândulas salivares também, né? Então é uma doença que está cada vez mais sendo diagnosticada e cada vez mais tem tratamento, né? Existem vários tipos de tratamento aí, né? Uhum. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Doutor, não é só na parótida, então qualquer outra. A glândula menor também, as glândulas menores, elas também podem ocorrer as pedrinhas? Ou não? Pode, geralmente glândula salivar maior, né? É o que a gente Ah, vê mais, né? Glândula pequenininha, aquelas glândulas pequenininhas não, mas a glândula salivar maior sim. uhum. Tá? Então, parótida e submandibular é o que a gente mais vê.
tá? Uhum. É a glândula que a gente mais vê acometendo. Quais que são os sintomas, doutor? Tem algum tipo de sintoma que a pessoa pode, sei lá, inchou a parótida, já é pedrinha, né? Porque o pessoal pergunta muito, o É pessoal uma pergunta muito isso. possibilidade. É uma É, possibilidade. Então vamos pensar assim, como é que o que causa um sintoma na região das glândulas sim. salivares que é causada pela pedra? Imagina, Uhum. né? Nós temos as parótidas e as submandibulares. Essas glândulas, elas têm um ducto principal, né? Que drena toda a saliva que vai para dentro da boca e participar do processo de digestão. Uhum. Aí, se esse cálculo ele migra e impacta, e ele fica preso, né, na saída do ducto, ou Uhum. dentro de um ducto, o que vai acontecer? A saliva vai continuar sendo produzida, né? Sim. E a saliva sendo produzida, o que acontece? A glândula vai começar a inchar. Em que Uhum. momentos que você vai ter isso? Principalmente quando você tiver um estímulo, ou quando você se alimentar, ou quando você sentir um cheiro Uhum. gostoso de alguma coisa, Uhum. né? Você Uhum. pode ter esse aumento na glândula, tá? Então nem todo aumento de glândula é cálculo, mas sim, a gente precisa investigar um cálculo na glândula salivar se por acaso a gente tiver um sintoma de inchaço. E Uhum. aí, se você, por exemplo, tiver um inchaço na glândula salivar e esse cálculo ele não sair do lugar, ele ficar preso, o negócio vai continuar enchendo. Vai Uhum. explodir? Não, não vai explodir, mas ele vai infeccionar. Então, uma das complicações da celulite é a célula-adenite e a infecção, né? Então, às vezes, a infecção pode causar problema, às vezes tem paciente que interna, né? Uhum. Então, é um problema chato mesmo que acontece. Eu já havia feito essa pergunta uma vez, doutor, mas só para ficar registrado nessa live, celulite é a mesma coisa que celoadenite? Não. A cialolitíase é o cálculo salivar, né? Uhum. Ele pode evoluir para uma cialoadenite ou não, tá? Então, a Uhum. cialoadenite é a inflamação na glândula salivar. A inflamação na glândula salivar, ela pode ser por N causas, por diversas causas. Uma delas é a cialolitíase. Por Uhum. sua vez, a cialolitíase, ela pode causar ou não cialoadenite. Ou Complexo, né? seja, né? É complexo, né? É complexo, né? Mas uma é Uhum. pedrinha e o outro é É, inflamação. uma Mas uma pedrinha inflamação. pode ter uma inflamação. Sim, Basicamente exatamente. isso. Exato. E doutor, na parótida, tanto na parótida quanto na submandibular, na sublingual, também tem esse inchaço? Também na submandibular tem muita gente que me escreveu. Tem esse inchaço também? A Tem, pessoa fica. tem. Porque a submandibular ela é mais interessante aí da queixa. Da parótida, geralmente é na parótida mesmo, é na frente da Sim, orelha, você percebe que incha. Na sim. submandibular, o ducto, né, que é o ducto de Wharton, que ele desemboca da glândula submandibular, ele desemboca embaixo da língua. Então, quando a gente levanta a língua, a gente percebe dois buraquinhos na frente da língua. Aí é onde Uhum, sai o ducto da glândula submandibular. uhum, Normalmente, o cálculo impacta lá, né? E não é raro a gente pegar no consultório ou em até pronto-socorro, paciente uhum, que tem um cálculo aqui embaixo, ele fala, nossa, doutor, começou aqui a inchar, e aí foi piorando, piorando, e agora está inchando embaixo da língua. E aí você põe o exame, para você saber, o que você faz? Põe o dedo dentro da boca do paciente, examina com o dedo, e às vezes você sente o durinho ali, aí você vê que é a pedra. E aí às vezes a gente consegue tirar, inclusive no próprio consultório, quando está bem na uhum. saidinha do ducto. Doutor, tem algum exame clínico que dá para visualizar a pedra? Um ultrassom, uma ressonância, uma cintilografia? Olha, principal quando a gente está suspeitando de celulitíase, quando a gente tem, principalmente na glândula submandibular, é o exame físico. É esse Tá. exame mesmo, de você botar uma mão, põe uma luvinha, põe a mão dentro da boca do paciente, palpa o trajeto do ducto, porque a gente consegue palpar, e palpa a Uhum, pedra, né? Na parótida é mais difícil, mas dá para a gente tentar palpar, né? A uhum, questão da parótida é porque o ducto é mais longo, então você consegue ter, é mais difícil de você palpar. É mais difícil ele ficar impactado também desse jeito. uhum, Mas a gente consegue, com ultrassom, muitas vezes ver que quando a gente passa o aparelhinho de ultrassom, a gente percebe
uma sombrinha no lugar, né? Que é quando o som do ultrassom ele bate na pedra, ele fica e forma uma sombra. A gente chama de sombra acústica. Então a gente consegue perceber o cálculo no ultrassom. Não é o melhor exame. A tomografia acaba sendo até melhor para ver cálculo muito pequeno, que às vezes a gente não palpa e no ultrassom não vê. Mas sempre assim, né? A gente sempre vai do menos invasivo para o mais invasivo. Cintilografia, geralmente a gente não usa para isso. Cintilografia a gente usa muito para ver a função da glândula, quanto que ela está excretando de saliva, quanto que ela está funcionando, né? Mas os exames de imagem ajudam a gente demais, né? Para isso. Mas o principal, exame clínico, né? Tá. Doutor, a pessoa muitas vezes acaba passando. Glândula salivar passa desapercebido por qualquer coisa, né, Muito. doutor? Muito. Eu vi até um comentário falando que a pessoa fala, eu fui diagnosticado com cachumba, né? Passa muito por conta do inchaço, né, doutor? Se você imaginasse quantas cachumbas eu vi na minha vida já, que já vieram diagnosticados com cachumba, né? É a mesma coisa. Caímos naquela história da cialolitia e cialadenite. Cachumba é uma parotidite, mas nem toda parotidite é uma cachumba, né? Então, assim, muitas vezes tem outras causas de parotidite e a cachumba é uma delas, né? A causa da cachumba, da parotidite ser a cachumba é diferente, entendeu? Mas nem sempre. Então, acaba se generalizando muito. Isso é uma falha, até no ensino médico, né, Van? Porque se você for ver, os médicos hoje em dia, muitos deles não passam dentro da cabeça e pescoço como especialidade médica. Então, muitos não sabem, né? Eu convivo com aluno, hoje eu tenho um aluno que passa comigo lá no ambulatório do Instituto do Câncer, e eu percebo isso, eles todos falam, nossa, doutor, eu não sabia que tinha isso. E o cara está se formando. Então, ele vai estar no pronto-socorro amanhã, e ele não percebe isso. Então, a gente vê muito isso, isso é uma falha do sistema de ensino mesmo, e é uma coisa que a gente vai tentar, com certeza, tentar melhorar para frente, né? O pessoal, eles vem muito perdido, né? De direcionamento mesmo, de coisa simples, sabe, doutor? De falar, olha, esse especialista que você vai, né? É complicado. E, doutor, o que procura? Tem outro profissional, o especialista que cuida de pedrinhas? Não, gente, é cirurgião de cabeça e pescoço. É o cirurgião de cabeça e pescoço. Às vezes, tem dentista que sabe mexer com isso e tira cálculo, cirurgião bucomaxilo. Alguns tiram, conseguem tirar cálculo. Tem alguns que têm uma boa experiência nisso, principalmente cálculo submandibular, né? Para remover esses cálculos aqui. O que acontece, né? Que tem que tomar muito cuidado é nessas extrações de cálculo nessa região. O que acontece aí, Vanessa? Tem um nervo, tem muito nervo na região. E um dos nervos que dá sensibilidade para a língua, que é o nervo lingual, ele passa em cima da região do ducto. Então, se você abrir demais aquela abertura do ducto, você pode lesar esse nervo e a pessoa perde a sensibilidade da língua. Então, quando o cálculo está exatamente saindo, você pode fazer uma ressecção, mas se não abusa. Procura o cirurgião, que hoje tem um método, né? Eu acho que a gente vai falar bastante sobre ele, que mudou muito o tratamento, diagnóstico e o tratamento da cialolitíase, que é o tal da cialoendoscopia, né? Esse negócio mudou demais como a gente maneja as coisas, né? Porque o tratamento era até antes da cialoendoscopia, e hoje o tratamento é outro, né? Então, era o tratamento, doutor, antigamente? Quando você tem uma inflamação, né, na glândula, porque você vai tratar quando você tiver algum sintoma, e o sintoma é a celoadenite. Então você trata a celoadenite com tratamento com remédio, anti-inflamatório, analgésico, cuidado local. Se você continuasse a ter sintoma, você começa a ter uma crise, outra crise, você retirava a glândula. Parótida é mais difícil de você ter várias crises de cialolitíase, mas submandibular é muito mais comum. Só que aí você fazia o quê? Fazia incisão e tirava a glândula fora, né? Em alguns casos, até vale ainda a pena você tirar a glândula
quem tem muita crise, às vezes a glândula já está doente, ela não vai funcionar direito. Então vale a pena você remover a glândula. Mas hoje tem a cialendoscopia. A cialendoscopia, você entra com uma câmera que é muito fina, você entra com ela pelo ducto da saliva, olha a pedra, remove a pedra. Entendeu? Então, assim, Qualquer glândula, doutor, faz a cianodoscopia? principalmente nas glândulas salivares maiores, sim. Parótida, submandibular faz. É bem bom. E a sublingual? Não? É mais difícil, viu? É mais É difícil porque a difícil, né? sublingual é muito pequenininha. Então, É. você não tem o ducto, né? Normalmente você Uhum. consegue, ela resolve sozinha isso daí, né? É mais submandibular e parótida, né? Que a gente E tem. como que é, doutor? É considerado, assim, eu já falei esse termo bem chulo, eu vou repetir. A cianodoscopia é como se fosse uma endoscopia da glândula salivar, certo? Não é como se fosse exatamente isso. A diferença é que você imagina que a câmera, ela é puxa, vamos pensar em alguma coisa, um palito de Fio de dente. cabelo. É um pouco mais grosso que o fio de cabelo, mas Ou mais grosso. ele é metade da grossura de um palito de dente. Metade. Entendeu? Então, assim, imagina que tem uma câmera lá dentro. Então, assim, é muito delicado, tem que tomar muito cuidado, porque quebra toda hora. Quando quebra, cada material desse custa milhares e milhares de dólares, entendeu? Então, esse é o grande problema. E temos um problema que eu já vi que teve gente que comentou, Eu ia ele perguntar. ainda não está no rol de cobertura mínima dos convênios. Então, é um grande problema. Tá? Então, assim, eu tive hoje uma negação de um paciente que tem um cálculo submandibular, hoje do consultório, não foi autorizado. Porque o convênio não tem obrigatoriedade Sim. em fornecer procedimento que não está no rol. Isso é uma Uhum. discussão tremenda, Sim, né? sim. A gente tem que olhar sempre os dois lados, né? Porque Uhum. se ninguém regulamenta, o convênio não está certo em alguns pontos, mas também não está errado. É um contrato que foi assinado entre ambas as partes, onde existe uma regulamentação. Imagina se não Sim. houvesse regulamentação. Tudo que a gente quisesse fazer seria pago e seria repassado esse valor para a gente. No final, quem paga somos Sim, nós. Né? sim. Então, quando a gente fala, eu vou fazer um exame de tomografia X porque eu tenho convênio, eu vou fazer. Você vai pagar. Todo mundo vai É, pagar. Né? sim. Então, a gente tem que ter essa consciência também dessa questão. Minha esposa Uhum. trabalha em operadora. Eu vejo pedido de reembolso para spa, de ouvir falar. Tem gente que vai para o spa e pede reembolso para o convênio médico. Entendeu? Então, assim, entre outras bizarrices que a gente ouve por aí. Entendeu? Então, assim, muito. Eu ouço muito do outro lado, então eu entendo em alguns Uhum. momentos que o pessoal abusa. Mas tem convênio que acaba liberando. Você faz um relatório. Hoje, com a questão dessa mudança no rol de cobertura, você Sim. fazer um relatório bem detalhado, mostrando que é um Uhum. procedimento minimamente invasivo, que o paciente vai embora logo depois, que ele não precisa operar, que ele pode voltar ao trabalho mais rápido. Em Uhum. muitas oportunidades o paciente consegue fazer. Eu já trabalhei tanto em operadora quanto em auditoria de hospital, né? De cirurgia, exame. E olha, doutor, era cada uma que eu li ali, principalmente. Gente, eu falei, gente, isso não é possível que a pessoa está pedindo um reembolso para isso aqui. Mas, Exatamente. enfim, as pessoas fazem Por isso que qualquer. tem que ter, infelizmente. As pessoas É, acham que o plano de saúde ele é só o malzinho, mas não é. Tem muita gente querendo é. ajudar. É que se abrir, vira bagunça, vira baderna, infelizmente. Doutor, o SUS não tem esse procedimento. Não tem. Não tem. Eu acredito que nenhum centro grande tenha endoscopia, porque o investimento é muito alto, né, para você ter o material, e você tem o custo do material é muito caro e, e a manutenção é muito difícil, né? Então ainda não tem serviços que eu, pelo menos no meu conhecimento, que eu saiba, ainda Uhum. não tem. Não tem, é só hospital privado mesmo, E como que faz, infelizmente. doutor? A pessoa que está com cálculo,
Qual que é o tratamento dela no SUS? Pergunta O difícil. tratamento aí que tá, depende muito do como tá, É. né? Então, assim, muitas vezes, quando você tem um cálculo na parótida, e Uhum. muitas vezes o cálculo ele vai se mobilizar e vai sair e você Sim. vai conseguir tratar, manejar clinicamente, né? Uhum. Remédio, Sim. tudo isso melhora. Uhum. Celulite na parótida, muitas vezes a gente consegue resolver. Submandibular, às vezes vai ter que ir para a cirurgia. Às vezes a gente consegue tirar o cálculo por aqui, e se não conseguir, ter que fazer a cirurgia para remover, né? Uhum. É um tratamento muito ruim? Não é um tratamento muito ruim, né? Tem melhor hoje, Uhum. mas é um tratamento que ele é aceitável e dá para fazer. Não é que a gente vai fazer uma coisa medieval. Não, é uma coisa que muitas Uhum. vezes a gente pode fazer, né? Uhum. Mas não é o ótimo, né? O ótimo você poderia você ter e poder dar a opção para o paciente de poder escolher isso daí via SUS, né? Infelizmente a Existem, gente não tem. então, outros tipos de pedrinha, doutor, que sai por conta própria? Tem Como um é que ela sai? monte. Por medicação, por Eu já tive alimentação? um monte de cirurgia marcada que o paciente chega, olha aqui a pedra Ah, na mão. Sai, porque às vezes o nosso corpo ele é muito sabido, né? sim. Ele é muito inteligente. Então ele Uhum. cria formas para que você elimine isso. Então, Uhum. às vezes, na submandibular, por exemplo, a gente vê muito. O cálculo ele vai sendo empurrado, empurrado, empurrado e o corpo mesmo põe aquilo lá para fora, Uhum. né? Expulsa aquilo ali. E não é incomum a gente programar o tratamento de um paciente que a gente não percebe, o cálculo não está tão na frente e ele sair, Uhum. né? Então não é incomum. O que a gente sempre orienta para o paciente, muito líquido sempre, né? Uhum. Para se hidratar bem, evitar novos Uhum. episódios, né? E torcer para que isso melhore, para que isso daí seja eliminado, mas muitas vezes é eliminado sozinho, Doutor, ele sai por onde? Ele sai pelo pelo ducto ducto, mesmo? pela Ah, saída do ducto. Ele sai pela e às vezes sai cálculo grande, viu? e Cálculo não foi isso, pequenininho doutor? é o cálculo que é mais fácil de sair. E não causa dor quando sai a pedra? Muitas vezes não, Causa? causa até alívio. A dor é Ah, da inflamação da glândula. Que aí é. melhora, né? Escoa toda a saliva, né? Então, o problema é a inflamação na glândula, que ela vai incomodando e vai dando dor. E aí, esse cálculo, às vezes, num processo agudo de inflamação, ele sai. Muito comum, E, muito. Eu já tive vários procedimentos que eu cancelei, que o paciente chegou com a pedra na mão, no papelzinho, e falou: olha aqui minha pedra aqui, saiu. que bom, né, doutor? Ótimo, não, resolvido. Resolvido o problema, Como? fantástico. Resolveu por vias naturais. Acontece. Quando vocês fazem assim, a endoscopia, é o quê? É internado? É sedação? É só sedação ou tem anestesia? Como que Sedação, a gente faz em ambiente hospitalar, né? Sempre é? que seda, é importante fazer em ambiente hospitalar, porque o paciente pode Aham, ficar com mais sono, então é importante ter esse cuidado, né? Fazer só em uhum, consultório não é legal. E aí a gente ceda o paciente e tem alguns casos até que se faz com anestesia geral, quando é um caso mais difícil, que você sabe que vai demorar mais, porque uhum, não é fácil. Você imagina colocar uma câmera do uhum. tamanho do meio palito de dente, ter que dilatar o ductozinho para até entrar a câmera, aí você tem que ir lá com uma imagem que não é boa, porque para gerar uma Uhum, imagem por uhum. um espaço muito pequeno, a Não imagem é dá. ruim. Entrar pelo ducto e achar o cálculo, aí você tem que passar. É um jogo de paciência. Nos Uhum. primeiros casos, a gente enfiar a câmera no buraquinho do ducto, demora tanto, mas demora tanto, que não é Imagino. fácil. É um jogo de paciência, viu? Eu vou te falar, é um jogo de paciência, não é fácil. Esse é o mesmo dia, doutor, esse Sai no mesmo procedimento? dia, sai no mesmo dia. É bem Ah, tranquilo. tem alguma complicação? Que nem a cirurgia da parótida pode ser que tenha algum comprometimento do nervo, alguma coisa do tipo, ou não? Normalmente não, porque você vai entrar dentro da glândula mesmo. Então você não vai mexer na região de nervo, nada disso, né? Então ele está totalmente fora. O nervo ele passa ao redor da glândula, né?
Então, e esse tratamento a gente consegue tratar por dentro da glândula, né? Então a gente vai tratar o problema lá dentro da glândula mesmo. É diferente de uma cirurgia para remover, né? O cálculo, né? A glândula, no caso, né? Vou fazer uma pergunta. Se o senhor não quer responder, tá tudo bem, tá, doutor? Eu e minhas Tá. perguntas indiscretas. Não, pode fazer. Tem algum, por exemplo, a pessoa tá com a pedrinha lá ou na parótida ou em outro. Na submandibular é mais comum, que o senhor falou, retirar a glândula. A pessoa tá com a pedrinha na parótida. É comum fazer uma variodectomia parcial? Ou seja, tirar metade da glândula? Não é? Não, Comum. nunca fiz. Você tem ideia? Nunca fiz. A parotidectomia, porque é o que eu te falei, normalmente quem tem parotidite por cálculo, na grande maioria das vezes você vai manejando clinicamente e o paciente melhora sozinho. A grande maioria das vezes a gente acredita, e eu nunca tive caso tão intenso a ponto de eu falar, olha, eu vou ter que te operar para tirar essa glândula porque não vai ter jeito. Parótida, tá? Então, eu nunca tive que indicar uma cirurgia. E outra, né? A gente tem que pesar risco e benefício. Qual é o benefício que eu vou dar para o paciente? Será que ele vai melhorar da crise, que ele tem eventualmente uma vez por ano, uma crise leve, às vezes incha um pouco e desincha. Tem gente que não tem crise de inflamação. Tem gente que tem um incha e desincha. O que você prefere? Ganhar um corte, porque eventualmente ter uma fístula, ter uma paralisia facial, ter uma complicação de uma parotidectomia, que a gente já fala isso bastante, em detrimento de um inchaço perto do almoço. Eu acho que quando a gente joga essas opções na mesa para o paciente, explica para ele, ó, por um lado você vai ter isso, por outro lado você vai ter aquilo, eu acredito que o paciente não opta por cirurgia. Eu nunca operei. Eu adoro operar parótida, eu opero muita cirurgia de parótida, mas eu nunca indiquei, nunca cheguei a ponto do paciente operar, e eu não falo para ele não operar, mas eu nunca vi algum paciente acabar indicando cirurgia. Eu nunca tive isso, sabia? Foi uma boa pergunta, uma pergunta bastante inteligente, porque às vezes você fala, pô, se tira a glândula parótida, tira a glândula submandibular por pedra, por que não tirar a parótida? Acho que a parótida tem mais coisa envolvida e tem a questão anatômica da glândula mesmo. O espaço do ducto, do tamanho do ducto da submandibular, ele é menor. Então, é mais curto. Então, a chance dele travar é maior. O da glândula parótida, além de ter várias ramificações, então, normalmente você tem outros lugares onde ele pode ficar num canalículo menor, né, e não causar tanto impacto para o paciente. O ducto ele é mais longo, então normalmente ele tem menos chance de impactar. Então tem essas explicações, é por isso que a gente geralmente não indica cirurgia para parótida. É uma judiação, né, doutor? A pessoa passar Total, por um... total. Mas eu te falo, viu, a minha experiência pessoal em relação a isso, de fato a gente consegue manejar muito bem os pacientes. Tá? Então tem coisa que dá para a gente fazer, analgésico, orientar dieta, então você tem que tomar, quando você está na crise, é bom evitar com que a pessoa use coisas que estimulem a produção de saliva. Quando você está fora da crise, por outro lado, é bom você fazer com que a pessoa estimule a produção, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer para ajudar, né, o paciente e sem precisar fazer cirurgia. Quais que são essas coisas, doutor? Tem massagem? É isso, né? Massagem ajuda, massagem para estimular e quem sabe empurrar e mobilizar o cálculo. Bolsinha de água quente quando você está com crise, isso ajuda também. Analgésico anti-inflamatório, eventualmente antibiótico quando precisa, tá? E os estimulantes da saliva para você evitar nesse momento, né? Então, evitar coisa muito ácida, evitar coisa muito azeda, evitar coisa... Para outra, doutor? Evitar coisa muito ácida. Voltou? Doutor. Quando você evita ácido, quando você evita coisa cítrica, porque você estimula mais a salivação com isso. E você vai mobilizar o cálculo e pode inchar sua parótida. Então, só você dando a orientação dietética, o paciente já melhora muito. Entendeu? Né? Então, muitas vezes você maneja desse jeito.
Aí você fala, olha, evita isso daqui. Aí você pode, por exemplo, usar uma medicação que a gente pode manipular, que é a propantelina. Propantelina você pode passar aqui na região da parótide e a gente usa para fístula salivar, né? Pós-parotidectomia. A propantelina, ela diminui a produção de saliva nessa região. Você passa aqui na frente, é um gelzinho, passa aqui, quando você está, ele diminui a produção de saliva. Então, existem coisas que a gente pode fazer para diminuir a produção e estimulação da saliva, né? E isso ajuda bastante. Só a título de curiosidade, doutor, essa pomadinha é a mesma que é utilizada para síndrome de Frey? Ou não? Não, isso a gente usa para fístula, geralmente. Eu nunca usei para fístula salivar, não. Para Frey, desculpa. Não. Não. Não, porque tem algumas o pomadinhas. Frey é pilocarpina. Ah, tá. É diferente. Tá. Isso daí chama-se propantelina. Ele diminui a produção de saliva. É um gelzinho que você faz, você manda manipular, entendeu? E para quem tem fístula salivar, por exemplo, pós uma parotidectomia, que fica inchando, você vai lá, passa propantelina, 2, 3 dias, seca. Né? Tem outras medicações também, por exemplo, quem está com crise, está incomodado, o que você pode usar? Buscopan. Por quê? O efeito, além do Buscopan, ele diminuía a cólica, né? A contração de musculatura lisa. O que ela faz? Seca a boca. O efeito colateral do Buscopan é secar a boca. E, doutor, por que forma esse cálculo? Não, pensei que você não ia perguntar. Coisa que pode ter a propensão a ter esse cálculo? Eu ia perguntar se você não ia perguntar isso, pô. Eu ia, vou perguntar sim. Então, de maneira geral, né, o cálculo, tudo que a gente tem, se você for pensar vesícula, se você for pensar em rim, se você for pensar na glândula salivar, todos o rim vai passar a urina, que vai ser excretada, a vesícula tem a bile, a glândula salivar tem a saliva. Tudo isso tem muito mineral, né? E você imagina, vamos fazer sempre a analogia do copo com açúcar, né? Então, quando você tem vários elementos e você tem água, saliva, 85, 90% da saliva é água. Sim. Entendeu? E tá lá o copo com água e tem o mineral ali, que é o açúcar que você colocou. Se você diminuir a sua quantidade de água, o que vai acontecer? Ou você botar muito mineral, o que vai acontecer? Vai precipitar e vai formar cristal ali. É isso. Então, qual é a principal causa de formação de cálculo salivar, principalmente de rim também? Hipoidratação. Tomar muita água. É o segredo para você evitar com que forme cálculo. Tá? Tanto de rim quanto glândula salivar. Rim, né, doutor? Exatamente. O rim é mais importante ainda porque passa na filtragem, né? Então, mas o cálculo salivar e se torna muito mais fácil da gente lembrar, né? Mas o cálculo salivar também. Quanto mais água a gente toma, menor o risco de você ter cálculo na glândula salivar, né? Existem outros medicamentos que estão associados, por exemplo, antistamínico. Antistamínico é remédio para alergia. Sim. Polaramine, por exemplo. Isso daí, tem uso de medicações que estão associadas ao aumento dos cálculos. Anti-inflamatório, alguns anti-inflamatórios podem causar aumento na quantidade de cálculo. Mas, assim, o que a pessoa sempre tem que lembrar é de tomar água, entendeu? Então, assim, tem que tomar água, bastante água, e isso diminui a chance. Quem teve de novo cálculo, eu tive uma vez, eu posso ter de novo? Pode, se você mantiver a causa, com certeza você pode ter de novo, né? É diferente de vesícula, né? Quando a gente tem pedra na vesícula, por exemplo, normalmente voltamos ao copo com água com açúcar. O problema da vesícula, além de ser a questão de menos líquido, tem a questão de você não mexer. Se você para de mexer, precipita. Na vesícula biliar, por exemplo, é muito por alteração de contratilidade da vesícula. A vesícula ela não se contrai direito para eliminar a bile e aí vai acumulando pedra. Por isso que normalmente a gente tira a vesícula, né? Você tira a vesícula porque ela está doente, né? Na saliva, na glândula salivar e no rim, você não tira o rim por uma pedra, né? Você acaba removendo só a pedra quando é necessário e a glândula salivar é a mesma coisa. Você só vai tirar a glândula salivar se for o caso de ter muitas crises, se tiver muito problema, né? Aí
Aí a gente acaba tirando a glândula que está doente. Doutor, teve uma pergunta lá no começo. Eu não sei nem se a pessoa ainda está aqui na live, mas tem uma pergunta lá no começo que eu acredito que ela deve ter passado pelo iodo. A iodoterapia, ela pode causar celulite, doutor? Não, mas ela causa célula-adenite, né? A iodoterapia, ela tem uma questão de célula-adenite importante, porque o iodo radioativo, na verdade, ele é eliminado muito pela glândula salivar, né? Então, quem faz iodoterapia vai lembrar que na saída da iodoterapia, o pessoal dá limão para chupar, dá suquinho de limão. Então, eles, justamente para tentar excretar o máximo do fármaco, né, da droga, pela glândula salivar, né? E é mais isso, é uma celuloadenite, é aquilo que a gente falou. Não é celulitíase, mas é uma inflamação da glândula salivar. Próxima live, tá, doutor? De Célula-adenite? iodoterapia. Não, de iodoterapia. Pode ser. Tá, boa. Não, Tá? vambora. Já vamos marcar. Né, Que a doutor? gente vai. Boa. Doutor, quando tem essas pedrinhas, qual que é o profissional que a gente procura para tirar? Pode ser o cirurgião de cabeça e pescoço ou pode ser algum dentista, dependendo do tipo de glândula. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo muita gente indo no dentista e alguns dentistas eles acabam fazendo alguns procedimentos. É possível isso, doutor? É possível, tá? Então tem dentista que sabe fazer, tem dentista que faz direitinho, né? O profissional mais habilitado, ao meu ver, é o cabeça-pescoço ele lida muito com glândula salivar. O dentista ele mexe muito com a cavidade oral. Então ele tem uma noção anatômica muito boa, muitos têm cirurgia bucomaxilofacial, são especialistas, e eles sabem fazer, né? Se a gente ficar puxando aquela história de quem tem que fazer, médico, dentista, ou qual é o profissional, eu sei mais que o outro. Para mim não importa. Quem souber resolver o problema, faça. Arque com o ônus de ter que lidar com eventuais complicações caso você não saiba fazer. Então, assim, sempre que a pessoa tem alguma coisa, procure direito o seu profissional. Veja direitinho se o cara sabe fazer isso, se ele tem experiência, se ele é registrado no conselho de classe dele, seja de odonto, como cirurgião bucomaxilo. O que eu recomendo sempre o cirurgião dentista que tenha uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Geralmente ele é um profissional que é mais habilitado para isso, tá? E o cirurgião de cabeça e pescoço, com certeza, nós somos um grupo muito pequeno, então todos têm plena capacidade de resolver o seu problema, né? Contanto que ele seja especialista mesmo, de fato, né? Habilitado, com registro no conselho de classe, eu acredito que não tenha nenhum tipo de problema. Doutora, a cirurgia na submandibular é uma cirurgia como se tivesse um tumor na submandibular ou não? É igualzinho, é a mesma coisa. Lembrando, né, cirurgia de submandibular aí não vai no cirurgião dentista, pelo amor de Deus, né? Aí é com a gente. Eventualmente, para tirar um cálculozinho que está embaixo da boca, você pode até procurar, mas assim, se você for atrás não tira a glândula submandibular com o cirurgião dentista, que aí já é outra história, né? Mas é igual, a cirurgia é exatamente a mesma. Qual é a vantagem, né? Você está operando uma glândula menor, eventualmente, né? Porque você tem um tumor, geralmente a glândula é maior, é mais difícil. Né? Então você consegue ter menos taxa de complicação, você pode fazer uma incisão, às vezes, quem sabe, menor, né? Mas não muda muito, não, viu? A verdade é muito parecido. Tem os mesmos riscos, doutor, de paralisia? Os mesmos riscos. Uma coisa que eu geralmente recomendo para os pacientes, e a maioria dos cirurgiões recomenda isso também, aquela pessoa que está em crise, né? E optamos por operar, né? Olha, se teu caso de fato não tem jeito, para tentar preservar, vale a pena a gente pensar em remover a glândula submandibular, vamos operar. Você está em crise, espera, desinflama, né? Então, por quê? Quando você opera uma glândula salivar, uma submandibular inflamada,
que está toda inflamada, o que vai acontecer? Vai estar tudo grudado lá dentro. A chance de paralisia é um pouco maior, a chance de você ter um sangramento é um pouco maior, a cirurgia pro cirurgião se torna mais difícil e consequentemente, você pode ter mais complicação. Né? Não é muito mais complicação, mas é um pouquinho mais. E operar com a glândula desinflamada é sempre mais fácil. É bom para o paciente, é bom para o médico. Uhum. Tá? Então a gente espera um mês, mais ou menos. O doutor perguntaram como que é o pós da cianodoscopia, quando é feito. Super tranquilo. Super tranquilo. É muito. Esses procedimentos minimamente invasivos é muito tranquilo pós, porque você não faz o corte, não tem dor de corte. Né? Às vezes a gente abre um pouquinho, pode abrir um pouquinho a região da entrada aqui do ducto, mas é coisa mínima, né? Então, assim, você sente muito pouco. Você geralmente é bem tranquilo mesmo, assim. Só pode voltar às atividades normalmente após o procedimento. Vou fazer essa pergunta porque senão o pessoal também vai me cobrar. Quem teve tumor na parótida, doutor? Quem teve tumor na submandibular tem mais propensão a ter essas pedrinhas do que uma pessoa que não teve absolutamente nada? Não, muito pelo contrário. Por exemplo, quem teve tumor na parótida, teoricamente operou, você vai ter menos tecido de parótida lá na glândula, né? Então, assim, só, doutor? provavelmente o seu risco é menor, né? Assim, eu não me lembro. Essas perguntas boas, porque assim, eu não me lembro de ter tido nenhum caso de cialolitíase em paciente que operou. Nunca. Já vi 2 pessoas. É mesmo? Já, doutor, vem de tudo pra mim. Tô falando, você vai virar, daqui a pouco você vai virar mais especialista em parótida que é muito cara, que absurda pra gente. Eu fico impressionada, mas veio pós-parotirectomia. Pós. Poxa. E fez lá a cianodoscopia. Fez cialo e resolveu. Tudo certo. Minha experiência não é para cálculo. Não tenho, não me lembro, pelo menos, assim, não tô lembrado. Mas eu acho que não, nunca tive. Né? Mas não é um risco, não é um fator de risco. Isso a cirurgia de parótida ou ter tido um tumor de parótida não é um fator de risco. Tá? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. É uma pessoa, como que é o pós-operatório na glândula da cirurgia da parótida? O pós-operatório é variado. Aquele né? pós que a gente bem conhece, né, doutor? Exatamente. Normalmente, na grande maioria das vezes, muito bom, uma recuperação muito boa, mas existem alguns cuidados, pode inchar um pouquinho, o seroma ou saliva pode acumular, mas não é uma cirurgia das mais dolorosas, não é uma cirurgia das mais extensas, né? O paciente geralmente volta rápido às atividades habituais, tá? Então, é uma cirurgia que tem uma recuperação legal, não é uma cirurgia que te deixa muito debilitado para tocar sua vida depois, né? Mas aí é outra live, né? Aí, doutor, se deixar, tem 340 lives para fazer. Tem bastante coisa. As pessoas vão perguntar. Já vi mais uma pergunta que é outra live. Tumor maligno na parótida, mesmo depois de cirurgia, faz radioquimioterapia? Aí depende também. Nós tivemos uma live dessa já de radioterapia. Temos de câncer só da parótida, acho que foi a primeira. E tem outra de tumor de parótida também. Live de parótida com o Dr. Rafael de Seca, é o que eu faço ali no meu canal. Tem muita coisa de parótida. Depende muito, né? Essa tua pergunta de radioquimioterapia depende do tamanho, do tipo do tumor, depende de uma série de fatores, entendeu? Então, só por ser câncer, precisa fazer radioquímio? Não, na grande maioria das vezes não precisa, né? Mas tem alguns fatores que a gente tem que ver que podem mostrar que o tumor é mais agressivo e a gente também tem que ser mais agressivo. O racional é mais ou menos esse. Vou perguntar o gancho dessa pergunta, doutor. E radioquímio, elas causam algumas lesões nas glândulas salivares. Pode causar celulite na glândula? Não. Também, normalmente a radioterapia ela queima muito o tecido da parótida, né? Então, tanto que uma das queixas que o paciente tem, mesmo que não seja para parótida, né? É de boca seca, né? Porque a parótida ela dá uma sentida. Também não vejo. E a radioterapia eu vejo. Bastante paciente com câncer que toma radioterapia no pescoço.
Eu vejo, e não é uma queixa comum, não. Não é uma queixa comum, não, né? Na verdade, né, se a gente for ver, até a cialolitíase, hoje ela está mais em evidência com a cialendoscopia. A gente tem descoberto Sim, muito mais. sim. Mas vou te contar uma história. Assim, quando surgiu a cialendoscopia, Uhum. há 10 anos atrás, Pouco para você tempo. fazer cialendoscopia, tinha um Uhum. curso na Suíça. Ainda existe esse curso, você compra o material lá, traz para o Brasil, tudo mais. E Uhum. eu achei o máximo o procedimento. Eu vi um dos primeiros procedimentos do Brasil, que a gente fez lá no Instituto do Câncer, isso há muito tempo atrás. Uhum. Foi muito difícil, a gente não enxergou, eu não enxerguei nada, não vi nada, mas eu achei o procedimento legal pra caramba. E Uhum. na época, muito pouco, acho que tinha um ou dois cirurgiões que faziam esse procedimento. Eu falei, putz, eu vou para a Suíça, eu vou aprender esse negócio, que eu quero fazer esse negócio. Estava no começo da carreira, Uhum. eu não via celulite. Aí eu falei, poxa, eu vou investir em tanto para fazer um procedimento que tem um custo muito alto, nem todo mundo consegue pagar, tem essa questão de convênio, para fazer um Uhum. caso, dois, quiçá por Sim. ano, né? E agora começou a aparecer um monte. O custo da Cialo começou a baixar, né? Alguns convênios se liberaram, mas eu acho que as pessoas estão mais alertas, porque assim, não é que aumentou o número de É, casos, aumentou o número de diagnósticos, os casos sempre tiveram por exatamente. aí, mas não chegava para a gente, não chegava, e hoje eu pego muito mais. Existem muitas doenças que a gente pega hoje, por exemplo, na minha Uhum. especialidade, que a gente não Uhum. via antes. Nódulo de adenoma de paratireoide, hiperparatireoidismo, ninguém Uhum. via. Começou a checar a vitamina D, começou a checar um monte de coisa diferente, começou a diagnosticar, né, no Uhum. câncer de tireoide pequenininho, não via, faz ultrassom de rotina, aí a minha irmã tem, eu vou fazer também, a minha família tem, eu tive um vizinho que tem, cada um começa a fazer exame e acaba descobrindo. Eu acho que isso é legal, é o acesso melhor à Uhum. saúde que a gente tem, né? É que as pessoas hoje em dia têm a informação, lógico, a informação disseminada, com essa É, facilidade do digital, é legal, mas também atrapalha, né? Porque tem muita informação aí torta, né? sim, tem muita Mas informação desencontrada. tem, doutor. Eu, eu, quando eu fui fazer o vídeo de cialolitismo no canal, eu não consegui achar um material, eu só consegui achar um só, que foi de um cirurgião de cabeça e pescoço, porque todos os outros materiais de profissionais de saúde, inclusive, falavam que a célula litíase era a célula adenite. Era a mesma coisa. Né? Então. Eu fiquei muito confusa. Eu falei, gente, né? Então, algumas coisas, até o próprio material que tem na internet, também pode ser confuso, algumas informações que são disseminadas não é correta, né? E a pessoa acaba atrapalhando até chegar na pessoa até chegar no especialista que trata, é difícil por isso. Por isso que agora que, graças a Deus, a informação é disseminada, a pessoa já lê ali e fala, não, vou procurar esse especialista aqui. É por isso que acha É, fácil hoje em dia sim, a pessoa. com certeza. E quantas cachumbas aí não eram celulite que a gente viu cachumba que acabou se resolvendo sozinha, era uma pedra. E a pedra sai, a gente não percebe. Aqui a gente percebe parótida, essa pedra você engole, né? E Sim, vai. Não, sim. muitas vezes você não percebe. Então, É. muitos casos, às vezes, se resolveram de uma maneira mais, mais natural, Uhum. sem diagnóstico. Então, Outros provavelmente a gente chamam de hoje. parótida, não é linfonodo, né, doutor? Oh, um monte, Esse é o que eu mais vejo. um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. E às vezes tem muita gente que procura o profissional e o profissional, aquilo que eu te falei, o profissional de saúde não está preparado ainda para esse tipo de doença. Porque a Sim. doença, se ela não é disseminada pelo leigo, o leigo não Sim. sabe, o profissional de Uhum. saúde também não sabe. O profissional de saúde não examina a boca do paciente, não examina as glândulas salivares do paciente, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que voltar lá aos fundamentos básicos da educação médica, né? Para explicar para ele que é importante ele examinar a boca e não é coisa do dentista. O médico também tem Uhum. que examinar.
Sim. Entendeu? Então, assim, isso é um negócio que... E cada vez mais que eu lido com alunos, eu percebo isso, Uhum. né? Porque eu não tive. Eu fui aprender Uhum. depois de formado, né? E provavelmente deve ter passado, quando eu trabalhava em pronto-socorro, provavelmente deve ter visto e não deve ter diagnosticado alguma célula de Lynch. Provavelmente sim, né? Acaba passando Então, desapercebido, né, doutor? é lógico. É porque a incidência é baixa, né? Por isso que não é popular, né? É. Mas a incidência é baixa, mas quando chega para a pessoa que mexe Ai, com Deus me isso, perdoe, vem de é. monte. Você está vendo isso. Ah, parótida Exatamente. é raro. Quantos Ah, casos não de acho não. parótida chega para você? É porque se É, você se especializou nisso, mas é isso. eu não acho que a Tem, tem, parótida é rara, muito, acho que tem é pouco muita popular. gente com. É bastante. É, Exatamente. Ó, falou aqui, coisas que não são vistas não são lembradas. Se você não sabe. exatamente. Então, por isso que a Exatamente. gente tem que cada vez mais, a nossa função aqui é essa. É disseminar informação relacionada a essas doenças que não são tão comuns Uhum. para o público que não está informado, público leigo mesmo, que não tem obrigação, não estuda isso. É por isso que é muito bacana o que você faz e o que eu faço em rede social e que muitos Uhum. outros colegas fazem, Uhum. né? Tem gente que acha que é besteira, não é não. Não, A não gente é. ajuda muita gente só de uma postagem, a gente ajuda muita gente a procurar resolver um problema de saúde, né? É muito bacana isso. É muito bacana. Eu posso falar do ponto de vista do paciente. Se eu tivesse tido uma orientação correta na época, eu tinha procurado, obviamente, infinitamente vezes mais rápido, e eu tinha tirado o tumor muito menor. E poderia ter sido uma cirurgia até menos invasiva do que foi, né? Falta Exato. de informação, né, doutor? Exatamente. Não, e questionar. Quanta gente vai no médico hoje e quanta gente vai no médico hoje, chega e aceita a história do médico e o médico fala o que ele quer e às É, vezes não é aquilo. não é. Hoje em dia, o paciente informado, ele chega para você e ele fala, oh, eu tenho isso e eu É, soube que eu posso fazer X, Y, sim. Z. Uhum. Obviamente tem médico que não gosta. Eu acho o Sim. máximo o cara que vem no Dr. Google, que fala, que o Dr. Google é bom, você tem Uhum. argumento para conversar com Sim. aquela pessoa. E aí você consegue ter um debate de nível com Uhum. aquela pessoa e a pessoa vai entender e vai confiar ainda mais no seu trabalho que ela sabe Uhum. que você sabe o que está falando. Sim. Sim. Entendeu? Eu acho que ó, uma coisa que as pessoas veem muito na minha plataforma é porque elas se identificam comigo, né, doutor? Elas falam, ah, passou, ficou bem, né? Então eu vou ficar também. Elas vêm muito contar, conversar, né, trocar Experiência, né? experiência, exatamente, não só pegar informação, mas elas ficou tudo bem? Como é que foi? O que você tem? O que você sente hoje em dia? Porque elas querem saber, né? Elas querem ter essa, e elas, muitas vezes elas acabam tendo essa identificação comigo justamente por isso. Elas viram que uma pessoa passou, ficou bem, então elas podem também. Sim, Então, é por isso que a galera vê na minhas plataformas, porque tem um pouquinho da Vanessa, mas tem, obviamente, a informação médica que elas precisam, né? Para onde que eu tenho que correr, para onde que eu tenho que ir, né? Porque muita gente nem sabe, né? O que não fazer, sabe. Não sabe mesmo. Isso é muito duro, mas vamos trabalhando, né? É isso aí, esse é o né? caminho. Vão abusando mais do Dr. Rafael sempre. Estou à disposição, sempre que precisar, estou à disposição. Doutor, obrigada, viu? Mais uma Imagina, imagina. vez. Obrigada pela generosidade sempre. Gente, o Dr. Rafael também posta muito conteúdo sobre várias doenças de cabeça e pescoço, né? Não só sobre tireoide, né? Que muita gente fala, mas eu não segui lá o doutor, é só tireoide. Não, tem outras doenças também, de boca, faringe, enfim, couro cabeludo, né? Tá? Então é bem legal. Vocês, é um conteúdo muito didático, né, doutor? A gente fala muito de tireoide porque são doenças É o mais carro-chefe. prevalentes. É, É o que chega, né? sim, Então tem sim, muito, mas, por exemplo, eu mexo muito na minha prática com câncer de boca, câncer de sim. garganta, Uhum, tumor de parótida. Então, assim, uhum. eu falo um pouco sobre tudo isso também.
Sim, Mas sim. as pessoas me perguntam muito sobre tireoide. Tireoide. É. Então, para quem quiser, quem tiver interessado e quiser fazer, me manda uma mensagem, fala, olha, eu quero que você me fale, por que você não fala disso? Um monte de Uhum. gente me pede, algumas eu consigo, lógico, atender, tem gente que eu acabo não conseguindo, não dá tempo, minha vida é Uhum. é muito cheia de coisa e às vezes eu não consigo dar conta de dar o conteúdo que eu gostaria de dar, mas assim, Uhum. manda sugestões, é sempre bom. Todo mundo que puder mandar sugestão de conteúdo, olha, fala sobre tal coisa, fala sobre tal assunto, eu tenho essa dúvida, me fala, às vezes eu faço um vídeo com isso. Né? É O até Rafael é muito rápido, que aí eu. acessível, gente. Se vocês É, perguntar, ele responde. Doutor Rafael, toda vez que eu tenho alguma dúvida também, lá vou eu pergunto, doutor, o que que é isso? Não sei, ou então, enfim, ele é extremamente acessível, o doutor Rafael. Isso não quer dizer que você tem que mandar exame, tá, gente? Por favor, né, doutor? é, porque aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Mas se tiver uma pergunta, pode mandar. Eu às vezes não respondo na hora, porque às vezes eu estou operando, às vezes eu estou atendendo, às vezes eu estou em Sim. estou ocupado com alguma atividade. Mas assim, sempre que precisar, estou à disposição. Até a próxima live de iodoterapia, doutor. Iodoterapia, legal, vamos Vamos fazer. marcar essa live de iodoterapia. Eu tenho algumas já, Vamos. mas vamos marcar mais uma outra que é para o pessoal. Tem algumas perguntas que eu não fiz. É Tá. sempre bom, porque a galera sempre vem de tiroide também no meu canal, né? Agora, por causa da Tá. minha mãe, então é sempre bom também ter bastante conteúdo de tiroide. E tem bastante gente do YouTube, viu? De tiroide, ó. Bastante gente. Tem bastante mesmo. Não, mas perfeito. O que você quiser, a gente fala. Aí eu dou uma lida, a gente estuda, não fala besteira, não é verdade? Não, Ah, mas doutora, você não ali não fala besteira, mas impossível, né? Impossível. Impossível. mas a gente traz, às vezes trazer uma curiosidade diferente, alguma coisa diferente. Legal. Mas a gente fala quando você quiser, Vanessa. Estou à disposição. Doutor, obrigado por tudo. Obrigado por estar sempre por aqui. Obrigado por estar sempre atendendo meus pedidos. Obrigado por estar sempre respondendo os meus seguidores também, que eu sei que o senhor responde eles. Obrigado por estar sempre tirando dívida. E eu não vou deixar de agradecer. Obrigado por operar meu pai, minha mãe. Que isso aí, Imagina, eu vou ser infinitamente grata por resto da minha vida. Obrigada, doutor. imagina que é isso. É um prazer sempre poder ajudar e essa é a nossa função, essa é a nossa missão aqui, né? Tentar ajudar os outros, né? Acho que é isso. Isso que, que a gente faz. Isso é o mais importante. E obrigado você também por tudo que você faz aí pelos nossos pacientes, pelas pessoas, tanta gente que você ajuda, você não faz ideia. Eu tenho. Doutor, obrigada, viu? Vai descansar, vai curtir seus Imagina, filhos aí. vou, Deixa eu dispensar você, doutor. tá Obrigada, viu? ótimo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gostaram da live, gente? Vai ficar salvo aqui no perfil da Parote. Devo compartilhar com o doutor, então vai ficar salvo no perfil do doutor também. E amanhã eu coloco no YouTube. Tá bom, minha gente? Ó, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários ou manda lá pro doutor, tá, gente? Obrigada a todo mundo que assistiu ao vivo. Vocês são os queridos.